Nesse segundo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre algumas questões de instalação e sobre o que vem no pacote. Aqui na minha máquina o transcriptograma já está instalado. Se você tiver no Windows, eu sugiro que você venha no menu iniciar, digite RStudio e execute o RStudio como administrador para evitar problemas na instalação. No Linux, talvez sejam necessárias a instalação de algumas dependências do sistema operacional, que é o... eu vou digitar aqui. Uma delas é o libssl ou OpenSSL. Tem o libcurl e o XML2, tá? Então talvez seja necessário instalar essas três dependências no terminal do Linux mesmo. Por exemplo, no Ubuntu eu posso instalar elas com sudo apt install libxml e alguma coisa, se não me engano. Só pesquisar aqui. Dependendo do sistema operacional vai ser diferente, tá? Mas no Ubuntu eu instalo dessa forma aqui, ó. Sudo apt, não digito o get, né? Mas você pode digitar também. Sudo apt install libxml2-dev. É isso que eu instalo. E geralmente muitas dependências do R precisam do XML2, do curl e do OpenSSL. Então eu sempre instalo as três para evitar problemas. E quando vou executar o RStudio também lá eu executo como administrador para instalar pacotes, para evitar problemas que geralmente aparece se não conseguir escrever no caminho quando você não executa como administrador, tá? Então o pacote que a gente vai instalar está aqui no Bioconductor. Você pode procurar aí digitando transcriptogrammer. E antes disso eu vou só comentar alguns detalhes aqui, tá? Olha, o meu R, ele tá... só pesquisar aqui. Get. Não lembro como... tá. Opa. Não é assim. R.version. Tá. Aqui no meu sistema eu estou usando o R versão 4.0.2, tá? Então, do Bioconductor ele funciona da seguinte forma. O Bioconductor ele tem dois lançamentos anuais, um em abril e um em outubro. E essa numeração aqui do Bioconductor é a versão atual que ele está. Então, atualmente ele está na versão 3.12, que foi lançado há pouco tempo atrás. Foi dia 28 de outubro. Então, em abril do ano que vem vai ser a versão 3.13. E aí cada versão do Bioconductor ela está associada a uma versão do R. Tá? Então, no caso, essa versão 3.12, para você pegar os pacotes que estão nela, você precisa usar o R403. Tá? Como o meu é 402, eu não vou conseguir instalar o pacote na versão atual. O Bioconductor ele tem duas partes para cada pacote. Né? Ele tem a parte aqui do release e tem a parte do devel. A parte do release é o que você instala normalmente, que é a versão estável. E a versão de devel são as versões de desenvolvimento que os desenvolvedores estão fazendo alterações, tá? Alguns fixes ou adicionando novas implementações. E aí assim, em abril do ano que vem, o Bioconductor vai para a versão 3.13. O pacote aqui que dá a versão release atualmente é o 1.12. Então sempre a versão release tem uma numeração par, é 1.12. A próxima versão release vai ser a 1.14. Depois da 1.14 vem a 1.16 e por aí vai, tá? E na versão de desenvolvimento sempre é uma numeração ímpar. Então a atual de desenvolvimento é a versão 1.13, tá? Então assim, talvez você não pegue a mesma versão do pacote que eu, porque a minha versão do R aqui não é a atual, tá? Eu instalei o pacote aqui já e eu vou só pegar tanto a vinheta do pacote, clicar aqui em HTML,
Está aberta aqui a vinheta do pacote. E clicar aqui em RScript para ver o código R da vinheta do pacote, que você vai ver esse código. Tá, eu vou copiar esse código todo aqui e jogar lá no RStudio. Esse é o código que está presente na vinheta. Tá? Então aqui na vinheta nós temos alguns exemplos que utilizam diferentes raios. Tá? Tem um caso com raio 50 e o caso com raio 80, como pode ser visto nessa imagem aqui. Então tem o raio 80 e o 50. Para ser um pouquinho mais rápido, eu vou executar só os comandos com raio 80, tá? E vou comentar as diferenças. Qualquer coisa vocês podem verificar aqui na vinheta qual a diferença também, a partir do que eu comentei. Também vou voltar para cá, quando eu for fazer os comentários. E o que é que vem dentro do pacote? Eu tinha mostrado nessa imagem aqui. Essa imagem, se vocês quiserem achar ela, é só vocês digitarem OP Transcriptogrammer, virem no link, primeiro link que vai aparecer no Google, e tem uma partezinha aqui de material suplementar. Material suplementar. É só clicar aqui que vai aparecer o PDF em que tem essa imagem na figura 2, para ficar mais fácil de entender. Tá? Então, o que é que tem dentro do pacote? No pacote, eu já coloquei algumas listas de proteínas ordenadas de alguns organismos, tá? Baseadas no StringDB versão 11. Não sei qual é a versão. Tá na versão 11 ainda, achei que já tinha mudado a versão. Mas eu fiz listas ordenadas a partir dessa versão do StringDB, tá? Quer dizer, essa aqui. Tá na versão 11b já. Então, mas a que eu usei foi essa 11 aqui, tá? E não mudou nada entre essas duas versões, aparentemente. Então, deve ser praticamente a mesma coisa. Se mudou alguma coisa, pelo menos aqui nos números, não é perceptível. Tá? Então, o que vem dentro do pacote é o seguinte: ele vem alguns dados para você poder executar um exemplo da vinheta. Vem dados de listas de proteínas ordenadas de 4 organismos, que são esses aqui. Tá aqui na vinheta. Temos esses 4 organismos. Tá? Então, tem Homo sapiens, Mus muscus, que é camundongo, Saccharomyces cerevisiae, que é uma levedura, e ratos norvégicos, que é uma ratazana. E tem 3, para cada um desses organismos, tem 3 listas ordenadas. Tem uma com o combine score maior ou igual a 900, maior ou igual a 800 e maior ou igual a 700. Todas do StringDB versão 11. Eu tenho até que atualizar aqui depois. Deixei 10.05. Vou até carregar aqui o pacote. Opa. Ctrl Enter. Vou ver a versão do pacote. Vou só clicar em qualquer método aqui e apertar F1, que ele joga o help aqui pro lado. A versão do meu pacote é 1.10, tá? Então não é a versão atual. Só para conferir, ó, eu vou verificar aqui um desses datasets, que é o HS 800, por exemplo. É a lista ordenada, tá? Como eu falei, para o Homo sapiens, com um combine score maior ou igual a 800. E vou também conferir o help disso. Ó, aqui é a versão 11 do StringDB. Tenho que corrigir lá na vinheta. Esqueci de trocar aqui de 10.5 para 11. Então, nós temos esses dados de ordenamento. Então, se você vai usar dado de transcrição de Homo sapiens, de Saccharomyces cerevisiae, ratos norvégicos e mus músculos, você pode utilizar essas, tá? Não precisa criar uma a partir do algoritmo de CFM. Dado de associação, eu só tenho um, que é o da vinheta, que é esse aqui, que ele é um dado do StringDB também, versão 11, que é compatível com aqueles com aquelas listas ordenadas de proteínas, né? E no caso aqui ele é o menor
o menor possível para não ocupar muito espaço dentro do pacote, tá? Então ele foi criado a partir do Combine Score maior ou igual a 900, tá? Então se você for usar a lista do do Homo sapiens com Combine Score maior ou igual a 800, 700 ou de qualquer outro organismo, aí você vai ter que ir no StringDB, baixar a lista e vai ter que fazer carregar no R, né? Eu geralmente carrego utilizando uma biblioteca chamada Data Table. Você pode carregar com as funções normais do R, que é o Read Table, se eu não me engano. E aí você pode carregar isso. Quando você abrir o dado de interação proteína-proteína, você vai ver que ele vai vir com ou alguns canais de inferência ou com o Combined Score. E aí você vai ter que remover essas colunas extras, tá? Você vai ter que deixar apenas as colunas das interações. E para isso você vai fazer um filtro por Combined Score ou por outros canais de inferência, tá? Então no caso aqui eu usei os filtros por Combined Score e depois salvei apenas as duas primeiras colunas para usar aqui como dado de associação. Então no pacote nós temos algumas listas ordenadas, mais dados de associação, que a rede de interação proteína-proteína só tem mesmo a para Homo sapiens com score maior ou igual a 900, tá? Então para outros casos você vai ter que baixar. Temos também aqui um dicionário, que é a GPL 570, que esse dicionário ele é de uma plataforma da Affymetrix de microarray para Homo sapiens, tá? Então aqui tem um mapeamento das sondas dessa plataforma para a respectiva proteína, tá? Então lembrando aqui que no caso, não sei se vai ser esse aqui o caso, esse aqui não é. Deixa eu só fazer o seguinte aqui rapidinho. Bom. Quero pegar uma proteína qualquer que apareça mais de uma vez. Essa aqui apareceu 4 vezes. Então, podem ter sondas que elas apontam para a mesma proteína, tá? Então, nesse caso aqui, se você passar um dado de microarray que ele usa essa plataforma, os valores de expressão dessas sondas, como eles apontam para a mesma proteína, vai ser feita uma média de tudo isso no passo 1 do transcriptograma. Tá? Então, esse dado aqui, esse dicionário já tem no pacote. Se você for utilizar outra plataforma, ou se você for usar um dado de RNA-seq, você vai ter que construir um dicionário desses usando o Biomart ou outra fonte. Tá? Então, fora isso, os valores de expressão, tem uma questão sobre eles, né, que eu esqueci de comentar no vídeo anterior. Os valores de expressão, quando você for passar para o pacote, você vai passar eles já normalizados, tá? Então você vai ter que normalizar por fora. No caso de dados de microarray dessa plataforma, a normalização é feita por fora com o pacote F da Affymetrix, que também está lá no Bioconductor, e é bem facilzinho você, quando você tem um dado da Affymetrix, você normalizar ele com poucas funções do pacote F, tá? Então, geralmente os dados de microarray dessa plataforma da Affymetrix, eles vêm na extensão .cell, é bem facilzinho você carregar eles no R e normalizar. Tá? Então é isso. Essas 4 entradas que nós precisamos, para o nosso exemplo aqui, a gente vai usar o que já tem no pacote. Eu já tenho também o dado de expressão normalizado, tá? Que o dado de expressão normalizado que eu tenho no pacote é esse aqui, da GSE 9988, tá? Que é um dado de resposta imune. E esse dado aqui, ele tem 11 amostras de caso, que são essas 11 aqui. Ops. São essas 11 aqui. E 11 de controle. São essas 11 aqui. Tá? Para o pacote ficar pequeno, eu só coloquei as 3 primeiras de cada. Então só tem essas 3 aqui e essas 3 aqui. Depois, como exercício, vocês podem tentar reproduzir os comandos do pacote com essas 22 amostras. Tá? Vocês baixam as 22 aqui, as 11 casos e 11 controles, e aí vocês rodam em cima disso. Ok? O pacote ele funciona em Linux e Windows e em macOS também. Tá? Então,
Dependendo de onde você for instalar, talvez você tenha que fazer algumas coisas diferentes, mas geralmente, para evitar problemas, executa o RStudio como administrador antes de tentar rodar o comando lá de instalação do pacote. E depois que instalar, você tenta carregar e verifica a versão do pacote. Tá? Se deu certo a instalação, você vai conseguir ver o help e vai conseguir carregar, né? Vai conseguir ver a versão que você instalou. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem comentar aqui no vídeo em algum ponto, que aí eu recebo um e-mail no ponto que vocês marcaram quando mandaram a mensagem, tá? Então qualquer coisa é só me perguntar e no próximo vídeo nós vamos executar as funções do pacote.